Urgente! Padre Pio deixou um aviso para quem tem família. A Páscoa de 2025 não será igual às outras. Padre Pio avisou, mas quase ninguém levou a sério. As palavras dele foram ignoradas por muitos, mas agora o tempo está se esgotando. Há algo no ar, uma inquietação que só os mais atentos conseguem perceber. Um frio que não vem do clima, mas da alma. Um silêncio estranho que antecede algo que ninguém consegue explicar com clareza, mas que todos sentem no fundo do peito. E você, que é mãe, avó, pai, que ama sua família mais do que a própria vida, precisa ouvir isso. Porque há algo vindo, e se você não estiver preparado, pode perder mais do que imagina. Sabe aquelas noites em que você acorda no meio da madrugada, o coração acelerado, como se algo tivesse tentado te avisar em sonho, e você não lembra exatamente o que era, mas fica ali, deitado, com um aperto no peito, como se o mundo estivesse prestes a desabar? Isso não é acaso. Isso não é loucura. Padre Pio falou sobre isso. Ele viu, ele avisou. Só que quase ninguém ouviu. E agora, com a aproximação da Páscoa, um ciclo está se fechando. As promessas de Deus são reais, mas também são os avisos. E os que têm fé precisam abrir os olhos antes que seja tarde demais. Quantas vezes você já sentiu que algo ruim estava para acontecer, mas tentou ignorar, tentou fingir que era só sua imaginação? Quantas vezes você percebeu seu filho distante, sua filha chorando no banheiro, seu neto perdido entre telas, e sentiu aquele medo silencioso crescer dentro de você? É disso que se trata. Não é sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre proteção, é sobre a sua casa, a sua família, a sua paz. Padre Pio nos deu um aviso que tem sido escondido, silenciado, abafado pelas vozes que não querem que você saiba a verdade. Mas a verdade está chegando, e não vem devagar. Vivemos tempos difíceis, e as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Muitos ainda não perceberam o que está acontecendo ao seu redor, e é exatamente isso que o inimigo quer. Mas, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Preparei algo que pode ser o divisor de águas para você e sua casa. O poderoso livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria, disponível agora no primeiro comentário fixado. Este não é apenas um livro, é um chamado espiritual direto, uma revelação que somente quem sente no espírito vai entender. Restam pouquíssimas unidades. Muitos já estão baixando silenciosamente, sem comentar, sem dizer nada. Mas quem age primeiro recebe a resposta antes. Clique agora, garanta o seu. Volte aqui e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para mim. E você vai ver, ainda hoje algo vai acontecer que vai te provar que essa mensagem era para você, e você não será mais o mesmo. Se você sente esse chamado no coração, se algo te faz parar agora e prestar atenção, não ignore. Porque quando as palavras de um santo ecoam no tempo, elas não são apenas lembranças, são alertas, são promessas, são toques da graça divina tentando alcançar aqueles que ainda têm fé. E você que ainda acredita, que ainda reza antes de dormir, que ainda chora pelos seus, precisa saber o que está vindo. Padre Pio viu coisas que poucos suportariam ver, e ele deixou um recado, especialmente para quem ama, especialmente para quem acredita que ainda é possível salvar aquilo que está se perdendo. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Muitos acham que é exagero, que é só mais uma história. Mas se fosse apenas isso, por que seu coração está tão apertado agora? Por que essas palavras estão te causando esse calafrio na espinha? Isso não é por acaso. Existe um motivo para você estar ouvindo isso exatamente neste momento. Existe uma razão para essas palavras estarem chegando até você agora. Padre Pio não falava por falar. Ele carregava o peso da verdade, e essa verdade queima, porque ela mostra o que ninguém quer ver. Ela revela o que preferem esconder. E nesta Páscoa, algo será revelado.
algo que mudará o rumo de muitas famílias. Você já reparou como os dias têm parecido mais curtos, como se tudo estivesse acelerado, como se o tempo estivesse escorrendo pelos dedos e ninguém mais tivesse tempo para olhar nos olhos, para dizer eu te amo, para pedir perdão? Essa pressa é um sinal. Esse afastamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre avós e netos, é o prenúncio do que Padre Pio avisou. Ele falou sobre o esfriamento do amor, sobre a perda da fé dentro das próprias casas. E você sente isso, não sente? Sente que mesmo com todos por perto, algo está faltando, algo essencial, algo sagrado. A fé tem sido esquecida, as orações abandonadas, os ensinamentos de Cristo deixados de lado, como se fossem velharias de um tempo ultrapassado. Mas o Espírito que se levanta agora não esqueceu. Ele vem para lembrar. E nem todos estão preparados. Padre Pio viu essa névoa se aproximando, mas os ouvidos estavam surdos, as almas estavam dormindo. Só que você ainda pode fazer algo, você ainda pode se levantar, você ainda pode orar pelos seus, proteger sua casa, consagrar seus dias a Deus. Ainda há tempo, mas não muito. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. As lágrimas que você segura nos olhos não são inúteis. Elas carregam o clamor de uma alma que ainda ama, que ainda sente, que ainda se importa. E essas lágrimas são preciosas, são ouvidas. Padre Pio dizia que cada lágrima derramada por amor sincero sobe aos céus como uma oração. E talvez, só talvez, sejam essas lágrimas que estejam segurando o que ainda pode ser salvo. Mas não se engane. A tempestade está se formando, e nesta Páscoa, quando o mundo pensa em festa, renascimento e alegria, algo muito mais profundo está acontecendo. A cruz não foi apenas um símbolo, ela foi um alerta, um aviso, um lembrete do que acontece quando a humanidade se afasta de Deus, e estamos nos afastando de novo, silenciosamente, como quem fecha uma porta devagar para não fazer barulho. Mas Deus vê, Deus sente, Deus responde, e os que estão atentos, os que ainda oram no silêncio da madrugada, os que ainda acendem uma vela com o coração tremendo, esses serão alcançados, serão protegidos, porque ouviram antes de todos, porque creram mesmo quando parecia loucura. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As palavras de Padre Pio não são só memórias. Elas estão vivas e pulsando. Ele disse que veríamos o mundo ser virado de cabeça para baixo, que famílias seriam atacadas espiritualmente, que o mal entraria sorrateiramente pelas telas, pelos costumes, pelas palavras, e que só quem estivesse com o coração firmado na fé resistiria. E é isso que você precisa entender. Não se trata de religião. Se trata de discernimento, de enxergar além da aparência, de perceber que, mesmo quando tudo parece normal, há algo se movendo nas sombras. Quantas vezes você tentou conversar sobre Deus com alguém da sua casa e foi ignorado? Quantas vezes você tentou reunir todos para rezar e ouviu risadinhas ou desculpas? Isso não é só descaso, é distração, é parte do plano. É o sono espiritual se espalhando. Padre Pio viu isso. Ele chamou de noite escura da alma coletiva. Um tempo onde poucos ainda sentiriam, onde poucos ainda ouviriam. E é por isso que essa mensagem está sendo trazida agora, antes que tudo se perca, porque você ainda sente, você ainda ouve. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E não se esqueça de garantir agora o seu livro digital, Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Essa não é uma simples leitura. É um chamado direto para quem foi despertado espiritualmente. Adquira o quanto antes, porque os exemplares estão se esgotando. E essa pode ser sua única chance antes que a porta se feche. Você sente que a paz está sumindo da sua casa? Que mesmo quando tudo parece estar em ordem, há uma inquietação pairando no ar?
Isso não é paranoia. Isso é o reflexo de uma guerra invisível que Padre Pio enxergava com clareza. Ele via o que estava escondido por trás dos sorrisos forçados, das famílias reunidas apenas por obrigação, dos olhares frios que evitam contato. E ele dizia: quando o amor deixar de ser oração, o demônio entra pela porta da rotina. Pense nisso. Quantas vezes você vive no automático? Quantas vezes você se cala para não gerar conflito, enquanto dentro de você a alma grita pedindo socorro? Talvez você esteja rezando sozinho. Talvez seja a única na sua casa que ainda mantém uma vela acesa, que ainda dobra os joelhos. Isso machuca, porque você sente que está carregando o peso do mundo nas costas, enquanto todos ao redor parecem adormecidos. Padre Pio falou que isso aconteceria. Ele avisou que viria um tempo onde os fiéis se sentiriam sozinhos, onde até os da própria casa seriam como estranhos, mas ele também disse que esses fiéis seriam os escudos espirituais de suas famílias, e que mesmo que ninguém mais os ouvisse, Deus ouviria. Talvez você ache que está ficando fraca, cansada, exausta, mas isso não é fraqueza, é resistência, é guerra espiritual. E o inimigo sabe quem são os mais perigosos, os que ainda acreditam, os que ainda oram, os que ainda lutam mesmo em silêncio. É por isso que tudo parece tão difícil. É por isso que o medo, a ansiedade e o desânimo batem à porta. Não é coincidência, é ataque. E saber disso é o primeiro passo para se levantar. Padre Pio não queria que você sentisse medo, mas ele queria que você soubesse o quanto é importante não se calar agora. Você já percebeu como as doenças têm atingido as famílias de forma estranha? Como dores aparecem sem explicação, como diagnósticos mudam de uma hora para outra? Não é só o corpo que está sendo atacado, é o espírito. Padre Pio dizia que muitos sintomas físicos, na verdade, são sinais espirituais ignorados. Dores que carregam mensagens, febres que são alertas, insônias que são clamores da alma tentando te acordar. E se você está ouvindo isso agora, talvez sua alma esteja pedindo ajuda há tempos. Talvez Deus esteja te puxando de volta para algo que você deixou para trás. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O mundo diz que está tudo bem, mas você sabe que não está. Sabe que tem algo errado quando crianças não sabem mais rezar, quando jovens zombam da fé, quando pais e mães preferem entretenimento a um momento de oração em família. Padre Pio viu esse tempo. Ele disse que haveria um dia em que a fé seria tratada como loucura, e os verdadeiros fiéis seriam ridicularizados, e você sente isso na pele. Talvez até dentro da sua casa, mas não se envergonhe da sua fé, não abaixe a cabeça, porque é justamente você que Deus quer usar para reacender a luz. Há um tipo de silêncio que grita, o silêncio de quem espera um sinal, de quem olha para o céu e pergunta: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? E talvez você já tenha feito essa pergunta com lágrimas nos olhos. Mas Padre Pio dizia que o silêncio de Deus é a forma mais poderosa de agir, porque é nesse silêncio que Ele está trabalhando, está te preparando, está te fortalecendo, está limpando o que precisa sair da sua vida para que o novo possa chegar. Só que o inimigo quer que você desista antes disso, quer que você se canse, quer que você acredite que está tudo perdido. Não está perdido. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se você ainda está aqui, é porque a sua alma está viva, porque algo dentro de você se recusa a apagar. Padre Pio dizia que um coração que ainda chora é um coração que ainda tem esperança. E talvez seja esse o seu caso. Você já perdeu pessoas que amava, já viu amigos se afastarem, já foi traída, esquecida, silenciada. Mas você está aqui. Isso não é pequeno, isso é imenso. Porque o mundo está tentando te quebrar de todas as formas, mas você ainda está de pé,
Você já sentiu um peso sobre o seu peito que não sabia explicar? Uma dor que não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo? É porque sua alma está sobrecarregada, porque você sente demais. E isso é um dom, mas também é uma cruz. Padre Pio carregava esse dom. Ele chorava pelos outros, sofria com os sofrimentos que não eram seus. E talvez você também sinta isso. E talvez ache que está sozinha nesse fardo, mas não está. Os que sentem mais são os escolhidos para proteger mais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora pense, quantas vezes você sentiu um arrepio sem motivo? Quantas vezes ouviu um barulho estranho à noite e teve a sensação de que não estava sozinha? Isso não é invenção da sua cabeça. Isso é sensibilidade espiritual. E Padre Pio alertava que nos tempos finais, o véu entre os mundos se tornaria mais fino, que os sinais espirituais se intensificariam, que os sons, as visões, os pressentimentos seriam mais comuns entre os que têm fé. E você que sente isso, precisa entender. Não está ficando louca. Está sendo chamada, está sendo acordada. E não pense que isso é coisa de filme ou de conto antigo. É real. É tão real que muitos não suportariam saber o que você já viu ou sentiu. Por isso zombam. Porque se aceitassem, teriam que mudar. Teriam que reconhecer que há algo maior que eles, que há forças invisíveis nos observando, que há uma batalha acontecendo todos os dias ao nosso redor. Padre Pio via essas batalhas. Ele lutava nelas. E dizia que muitos perderiam a guerra simplesmente por fingirem que ela não existe. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você já tentou alertar alguém da sua família sobre o que está sentindo e foi chamada de exagerada? Já tentou mostrar um vídeo como esse e disseram que você vive de medo? Isso dói, eu sei. Mas não pare, porque é justamente a sua insistência que vai plantar a semente. Padre Pio dizia que mesmo quando não vemos os frutos, a oração continua agindo debaixo da terra. Continue rezando, continue vigiando, continue acendendo velas. Porque Deus está vendo, e no tempo dele os frutos virão. A Páscoa de 2025 será um divisor de águas. Não porque o calendário diz, mas porque há algo espiritual se movendo. Padre Pio sabia que viria um tempo onde datas santas seriam profanadas, onde a celebração da vida seria usada para espalhar morte espiritual. E ele dizia que os fiéis deveriam se recolher, orar, consagrar a data, porque nesses dias o céu se abre, mas também o inferno se agita, e quem estiver desatento será levado. Mas quem estiver em oração será guardado. E você precisa escolher de que lado estará. Declare, Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E não se esqueça de garantir agora o seu livro digital, Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Essa não é uma simples leitura. É um chamado direto para quem foi despertado espiritualmente. Adquira o quanto antes, porque os exemplares estão se esgotando. E essa pode ser sua única chance antes que a porta se feche. Você pode sentir no ar. Algo está prestes a acontecer. Não é uma sensação comum. É uma inquietação que atravessa o tempo, que pressiona o coração como uma mão invisível. Os antigos chamavam isso de presságio. Padre Pio chamava de sinal dos tempos. E ele dizia com clareza, quando os dias se tornarem confusos e as famílias se destruírem por dentro, o castigo virá não como um trovão, mas como uma brisa cortante. Essa brisa já está aqui. Já está entrando pelas janelas abertas da indiferença. Já se alojou nos lares onde ninguém mais reza, onde a televisão grita mais alto que qualquer salmo. Olhe ao redor. O mundo perdeu a noção do sagrado. As igrejas estão cada vez mais vazias e as farmácias cada vez mais cheias. E você sente isso,
uma geração que troca a cruz por remédios, o rosário por distrações, a oração por opiniões vazias. Padre Pio dizia que o pior veneno espiritual era o conforto, porque ele adormece a alma enquanto o corpo se distrai. E é isso que está matando os lares por dentro. Um veneno invisível que transforma pais em estranhos, mães em sombras, filhos em criaturas perdidas sem rumo nem raiz. Você ainda se lembra da última vez que sentiu a presença de Deus na sua casa? Não naquela missa apressada, não naquele vídeo do YouTube com uma pregação bonita. Estou falando da presença real. Daquela paz que te fazia chorar sem motivo, que te ajoelhava sem precisar de palavras. Onde está isso agora? Padre Pio alertava. Virá o tempo onde o Espírito Santo será expulso das casas pelo barulho e pela distração. E você sabe que esse tempo chegou. Você o vê todos os dias, mas tenta fingir que não está vendo. Porque aceitar isso dói. Dói porque você ama. Porque você daria a própria vida pelos seus filhos, porque você ainda acredita que é possível mudar, porque seu coração ainda pulsa pela fé que te foi ensinada quando era criança. Mas está difícil, está cansativo, está solitário, e é aí que o inimigo age com mais força, quando você começa a achar que está lutando sozinha. Padre Pio dizia que a arma do mal é o desânimo, porque com ele até os mais fortes abaixam a guarda. Mas você precisa se levantar agora, não amanhã, agora, porque o mal não espera. Ele se esconde nas pequenas brechas e quando você menos percebe, já tomou conta de tudo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você quer provas? Olhe os sinais. Quantas notícias você já viu esse ano de tragédias inesperadas? Famílias destruídas por dentro sem motivo aparente, suicídios de jovens que tinham tudo, violências cometidas por pessoas que um dia antes pareciam normais. Nada disso é coincidência. Padre Pio já dizia: a alma do mundo está adoecendo e ninguém está percebendo. A morte espiritual vem antes da física. E ela está se espalhando como um vírus invisível, disfarçado de normalidade. Você sente medo? Sente aquela angústia que não tem nome? Isso é o seu espírito te avisando. Não ignore. Padre Pio dizia que o coração da mulher de fé é o radar de Deus na terra, que as mães e avós têm uma ligação direta com o céu. É por isso que você sente antes dos outros. É por isso que você chora sozinha, sem saber exatamente por quê. É Deus te chamando, te alertando. Não é loucura, é sensibilidade, é dom. E o dom que é ignorado se transforma em dor. Essa dor que você sente nas costas, no peito, na cabeça, que os médicos não explicam, que os exames não revelam, talvez seja o seu espírito sobrecarregado. Sobrecarregado por carregar sozinha o que deveria ser partilhado com toda a família. Mas ninguém mais parece ver, ninguém mais parece ouvir. E você continua, mesmo assim. Porque dentro de você ainda há uma chama pequena, cansada, mas viva. E é com ela que Deus quer reacender sua casa. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Você sabe o que Padre Pio via em suas visões? Ele via a escuridão entrando pelas portas das casas. Via entidades se alimentando da tristeza das famílias. Via mães ajoelhadas chorando por filhos que já não eram mais os mesmos. E ele dizia: chegará o tempo em que pais perderão seus filhos ainda vivos, porque suas almas já terão sido levadas. Isso está acontecendo agora. Jovens que abandonam a fé, que se isolam, que odeiam tudo o que é sagrado. É como se estivessem ali, mas não estivessem mais. Você sente isso? Então, reaja. Não espere que seja tarde. Não espere que a tragédia bata à sua porta para lembrar o valor da fé. Você está sendo alertada agora, porque ainda há tempo. E se você ouvir, se você se ajoelhar, se você consagrar sua casa, seus filhos, seus dias, Deus vai agir.
porque a oração sincera de uma mãe move céus e terra. Padre Pio dizia que quando uma mãe ora pelo seu filho com fé verdadeira, até os anjos param para ouvir. Mas essa oração precisa ser feita agora, hoje, antes que o silêncio tome conta. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Talvez você esteja lembrando agora de algo que evitava pensar, de uma briga antiga, de uma palavra dita no momento errado, de uma culpa que carrega há anos. Isso não é acaso, é cura. O Espírito está te conduzindo para o que precisa ser libertado. Padre Pio dizia que há curas que só acontecem quando a alma decide encarar a verdade. E talvez essa verdade esteja doendo, mas ela precisa ser olhada de frente, precisa ser entregue, porque enquanto ela estiver escondida, a sombra permanecerá. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você ainda duvida que o espiritual influencia o físico? Então observe, quantas pessoas você conhece que estão doentes e não sabem por quê? Quantas já tentaram todos os tratamentos e nada funciona? Quantas vivem cansadas, exaustas, como se estivessem arrastando uma corrente invisível? Padre Pio via isso nos fiéis que se confessavam com ele. Ele dizia: há doenças que não nascem no corpo, mas no pecado não perdoado. E quando o perdão vem, a cura desce. E talvez seja essa a chave que está faltando na sua vida. Perdoar, soltar, liberar, porque aquilo que você segura com ódio também te segura na dor. E o inimigo sabe disso. Por isso alimenta as mágoas, por isso sopra ressentimentos todas as noites. Por isso te faz lembrar dos erros dos outros mais do que das bênçãos que você tem. Mas Padre Pio dizia: o perdão não é para o outro, é para você, para que Deus possa agir sem barreiras. E talvez seja por isso que suas orações ainda não foram atendidas como você gostaria. Há algo que ainda precisa ser entregue. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E agora, aqui, no silêncio dessa escuta, talvez você esteja sentindo vontade de chorar. Não segure, porque essas lágrimas são sagradas. São a resposta do céu para um coração que ainda sente, um coração que ainda ama, um coração que mesmo cansado ainda acredita. Padre Pio dizia que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a conversão da alma. E talvez esse milagre esteja acontecendo agora, dentro de você, silenciosamente, profundamente, eternamente. E não se esqueça de garantir agora o seu livro digital. Salve sua família da profecia mais sombria. Essa não é uma simples leitura, é um chamado direto para quem foi despertado espiritualmente. Adquira o quanto antes, porque os exemplares estão se esgotando, e essa pode ser sua única chance antes que a porta se feche. Você ainda está aqui. Isso quer dizer que sua alma está ouvindo algo que o mundo não quer que você ouça. E essa voz, sutil, firme, que fala dentro de você agora, não é minha. É Deus falando através da sua consciência, te lembrando que você foi escolhida para guardar algo sagrado. E sabe o que é mais assustador? Que quanto mais sagrado é algo, mais ele é atacado. É por isso que sua família está sendo bombardeada por dentro. Não é por acaso que os conflitos se repetem, que os gestos de carinho diminuíram, que a oração virou raridade dentro da sua casa. Padre Pio deixou claro: o inimigo não entra pela porta da frente. Ele se disfarça de rotina. Ele se infiltra na sua casa quando os filhos passam o dia inteiro trancados no quarto. Quando o jantar em família virou cada um no seu celular. Quando a televisão está ligada, mas ninguém mais conversa. Isso é possessão silenciosa. Um tipo de prisão que parece confortável, mas é mortal. Você consegue sentir isso? A desconexão emocional, os silêncios frios, o cansaço que parece eterno. É sobre isso que ele tentou avisar. O mais cruel dessa batalha espiritual é que ela não acontece de forma barulhenta.
Ela se instala devagar, sorrateira, com gestos sutis, até que um dia você olha ao redor e percebe: perdeu o controle. E o pior é que você continua tentando manter tudo em pé. Se desdobra, ora sozinha, pede a Deus, em silêncio. Mas lá no fundo, sente que está perdendo a guerra. Essa dor você nunca falou para ninguém. Mas Deus viu, Padre Pio também viu. E é por isso que essas palavras estão chegando a você. Não é um vídeo qualquer, é um chamado. Você lembra da última vez que sentiu paz verdadeira? Aquele momento em que o tempo parecia parar, o coração desacelerava e a respiração ficava leve. Onde isso foi parar? Padre Pio dizia que o mundo moderno sequestraria a paz das pessoas, que viveríamos correndo sem sair do lugar como almas presas num labirinto de afazeres. E no fim, tudo isso nos faria esquecer o essencial, que fomos feitos para amar, não para suportar. Você não foi criada para ser forte o tempo todo. Você foi criada para ser luz, consolo, escudo, mas não sozinha. Sozinha você adoece. E talvez essa doença já esteja te corroendo por dentro. Quantas noites mal dormidas você já coleciona? Quantas vezes seu corpo descansou, mas sua mente não? Você fecha os olhos, mas o coração continua acordado. Lembra de coisas antigas, sente medo do amanhã. Visualiza situações que ainda nem aconteceram, mas que te tiram o ar. Padre Pio chamava isso de angústia profética, quando a alma percebe um mal que se aproxima, mesmo que os olhos não vejam. E se você está sentindo isso agora, é porque você foi chamada para agir antes que o pior aconteça. Escreva "Eu confio", se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Essa dor que você sente nas articulações, no peito, na cabeça, talvez não seja apenas física. E se eu te dissesse que há dores emocionais que se transformam em doenças? E se você estivesse carregando traumas que nunca foram tratados, só engolidos? Padre Pio alertava que há feridas da alma que o mundo chama de transtornos, mas que, na verdade, são sinais de uma alma sufocada. E talvez o que você precisa agora não seja outro remédio. Talvez você precise de libertação. Você precisa esvaziar a alma. Precisa tirar o peso que carrega debaixo do sorriso que usa para não assustar os outros. Porque ninguém sabe. Mas você já pensou em desistir. Já se perguntou se vale a pena continuar tentando. Já pensou, será que se eu sumir, alguém sentiria minha falta de verdade? E essa pergunta, silenciosa, cruel, é o grito de uma alma que precisa ser tocada por Deus. Padre Pio dizia que Deus nunca está tão perto quanto no momento em que pensamos em desistir. E talvez Ele esteja aqui, agora, segurando suas mãos invisivelmente. A solidão tem forma, cheiro, cor. Ela pesa nos ombros, sufoca no travesseiro, aparece nos pequenos detalhes. Uma mensagem não respondida, um olhar ignorado, um abraço que não veio. E se você sente isso, é porque algo dentro de você ainda tem sensibilidade. Padre Pio dizia que as almas mais sensíveis são as mais atacadas. E por isso, Deus as protege de forma especial. Mas só se essas almas estiverem conectadas com Ele. Porque o inimigo também conhece suas fragilidades, e ele não tem piedade. Escreva, "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O erro de muitos é acreditar que o mal vai chegar com gritos, possessões, cenas de filme. Não. O mal é mais inteligente do que isso. Ele se apresenta como o cansaço normal, como o "eu só quero ficar na minha", como "depois eu rezo". E vai te afastando centímetro por centímetro até que você está longe demais para ouvir a voz de Deus. Mas ainda dá tempo. Padre Pio dizia que mesmo uma alma à beira do abismo pode ser resgatada com um simples sim. Um sim sincero, desesperado, do fundo do coração. Você sente que precisa de algo, mas não sabe o quê. Sente um vazio que nada preenche, nem comida, nem redes sociais,
nem companhia. E é aí que mora o perigo, porque o inimigo se alimenta desse vazio. E quando ele cresce demais, começa a engolir o que você ama. É por isso que casamentos acabam. É por isso que pais e filhos viram inimigos. É por isso que famílias que sempre foram unidas de repente se tornam estranhas. Padre Pio dizia que quando a luz da fé se apaga dentro de casa, o lar vira um campo de batalha invisível. E você sente que já está lutando sozinha há tempo demais, não sente? Mas essa solidão não é definitiva. Ela é um grito do céu. Um grito dizendo: volte a orar, volte a se levantar. Volte a ungir sua casa, seu lar, seus filhos, não com medo, mas com fé, não com desespero, mas com firmeza, porque o mal não resiste a quem ora com o coração quebrado, e talvez o seu coração agora seja a última resistência entre a salvação e a destruição do seu lar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você pode até não ver resultado ainda, mas Deus já começou a agir. Padre Pio dizia: a fé verdadeira começa quando os olhos falham, e você está nesse ponto. Os olhos não veem saída, a razão não entende mais nada, mas o espírito, ele sente, ele sabe, ele já começou a se mover, porque cada oração sua, mesmo cansada, mesmo com dúvida, subiu como incenso. E agora o céu está respondendo. Mas você precisa continuar, porque a guerra vai piorar antes de melhorar. Padre Pio viu isso. Ele viu a terra dividida entre os que creram e os que zombaram. E você precisa escolher de que lado vai estar. Vai continuar calada, assistindo tudo ruir? Ou vai se ajoelhar e clamar como nunca clamou antes? Porque essa é sua chance, sua única chance. Depois pode ser tarde. Não espere outro aviso. Ele já foi dado. Ele está sendo dado agora. Você está ouvindo. E quem ouve será cobrado. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E não se esqueça de garantir agora o seu livro digital. Salve sua família da profecia mais sombria. Essa não é uma simples leitura. É um chamado direto para quem foi despertado espiritualmente. Adquira o quanto antes, porque os exemplares estão se esgotando. E essa pode ser sua única chance antes que a porta se feche. Você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor? Ou está tentando se convencer de que é tudo apenas coincidência? As brigas que surgem do nada, os sentimentos que se intensificam sem motivo, o isolamento que cresce mesmo com a casa cheia. Padre Pio disse que o maior truque do mal é convencer você de que está tudo bem, de que isso é normal. Mas você sabe que não é. Você sente. Você sonha com coisas estranhas. Você vê vultos no canto do olho. Sente um peso no ambiente. O ar parece parado, a energia estagnada. E isso está matando sua paz aos poucos. Ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina como lidar. E é exatamente assim que o inimigo quer. Que você ache que está ficando louca, que ignore os sinais, que aceite esse novo normal, onde o espiritual é ridicularizado e o sofrimento é tratado como drama. Padre Pio dizia que o espiritual não é opcional. É inevitável. Você vive nele, mesmo que tente fugir. E se não souber se proteger, será atacada. Se não blindar sua casa, ela será invadida. E você já deve ter sentido que algo entrou. Algo que não tem nome, mas suga sua alegria, sua vontade, sua fé. Olhe bem, quantas coisas aconteceram nos últimos meses que você não conseguiu explicar. Quantas perdas, acidentes, sustos, decisões erradas. Quantas vezes você teve a sensação de que algo não está certo, mas ignorou? Isso tem um preço. E Padre Pio já havia avisado. Virá um tempo onde os sinais se multiplicarão, mas poucos os reconhecerão. Os distraídos rirão, os céticos zombarão, mas os que vigiarem, esses serão os que Deus protegerá com escudo invisível. A pergunta é:
Em qual grupo você quer estar quando a escuridão cair? A verdade que ninguém quer dizer, mas que você precisa escutar, é que a maioria das pessoas da sua família está espiritualmente adormecida. E enquanto você se desespera tentando protegê-los, eles seguem vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso fere, isso exaure, isso te faz sentir sozinha. Mas é exatamente por isso que Deus te escolheu. Padre Pio dizia: uma alma acordada pode salvar toda uma casa adormecida. Mas essa alma precisa resistir, mesmo sendo atacada de todos os lados. Você já tentou acender uma vela e ela apagou sozinha? Já viu a chama tremular sem vento? Já sentiu um frio estranho depois da oração? Já notou que as orações são interrompidas, que os pensamentos voam durante o terço, que algo te impede de concluir? Isso não é fraqueza sua. Isso é batalha. É interferência. E quanto mais intensa a resistência, mais você incomoda o inferno. Padre Pio sentia isso. Ele era atacado fisicamente pelo mal e dizia: quando o inimigo me toca, é porque estou ferindo suas estratégias. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você já viu como as crianças estão mudadas? Elas não olham nos olhos, não falam sobre Deus, não querem rezar. Os adolescentes parecem alheios a tudo, fechados, indiferentes. É como se o espírito deles estivesse sendo envenenado. Padre Pio chamava isso de contaminação oculta. Uma influência que penetra pelas imagens que assistem, pelas músicas que escutam, pelas palavras que repetem sem saber o que significam. E quando você tenta alertar, eles riem, se irritam, se afastam. Isso é espiritual. E ignorar isso é como deixar a porta da sua casa aberta no meio da madrugada. Você não precisa entender tudo, mas precisa reconhecer que algo mudou, e não foi para melhor. A paz sumiu, o afeto enfraqueceu, a conexão com Deus se tornou rara. Você sente falta até do que não sabe nomear. E isso é um aviso. Padre Pio dizia: a saudade da presença de Deus é o primeiro sinal de que Ele está te chamando de volta. E talvez esse vazio no seu peito seja esse chamado, um chamado urgente, um chamado para voltar ao essencial. Antes que seja tarde. Muitas pessoas vão se arrepender, mas será tarde demais. Vão perceber que deviam ter ouvido quando a vida ainda dava tempo, quando os filhos ainda estavam em casa, quando o corpo ainda tinha força, quando ainda havia tempo para restaurar o que foi quebrado. Não espere chegar nesse ponto. Não queira olhar para trás e perceber que a salvação esteve sempre ao seu alcance. Mas você estava ocupada demais para estender a mão. Padre Pio dizia: o arrependimento tardio é o maior grito da alma no inferno. Não deixe isso ser o seu fim. Declare amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você acha que é coincidência estar ouvindo isso hoje, agora? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Deus te trouxe aqui, e isso já é uma resposta. Porque você pediu um sinal, você pediu orientação, você perguntou: Senhor, o que eu faço? E Ele respondeu com esse aviso. Um aviso claro, um aviso duro, mas verdadeiro. E agora, a escolha é sua. Ignorar, desligar, fingir que nada disso faz sentido, ou sentir, aceitar e tomar atitude. Porque essa mensagem é para você. Não é exagero. Não é marketing, é profecia, é salvação. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Talvez ninguém mais na sua casa queira saber de Deus. Talvez zombem quando você fala sobre oração. Talvez digam que isso é coisa de velho, que o mundo mudou. Sim, o mundo mudou. E está cada vez mais perdido, cada vez mais rápido, cada vez mais barulhento. E no meio disso tudo, só os que param para ouvir o silêncio de Deus conseguem sobreviver espiritualmente. Padre Pio dizia: no fim dos tempos, os salvos serão os que souberem se recolher no interior da alma e encontrar lá dentro a presença de Deus.
Você sabe fazer isso? Se você continuar como está, onde isso vai te levar? O que vai acontecer com sua família se continuar se afastando de Deus? Você realmente acredita que tudo vai se resolver sozinho? Que as mágoas vão desaparecer, que os corações vão se curar sem oração, sem arrependimento, sem sacrifício? Padre Pio dizia que nada espiritual se resolve no automático. É preciso ação, é preciso chorar, clamar, dobrar os joelhos e, se for necessário, lutar sozinha, até que Deus envie reforços, porque Ele envia. Mas primeiro Ele testa a sua fidelidade. Deixe "eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. E agora, nesse momento exato, você sabe que chegou a hora de decidir. Ou você continua ouvindo e fingindo que não está ouvindo. Ou você age, ou você se entrega, ou você se afasta. Não dá mais para viver pela metade. A tibieza espiritual, como dizia Padre Pio, é a doença dos últimos tempos. Nem frio, nem quente, nem fé, nem descrença, nem oração, nem pecado. Apenas um vazio silencioso, que devora tudo. Se você continuar assim, o mal vai tomar espaço, e uma hora será tarde demais. A Páscoa de 2025 não será como as outras. Ela marcará o início de uma mudança invisível que afetará famílias, igrejas, nações inteiras. O céu está agitado. Os sinais estão por toda parte, e apenas os que estiverem com o coração desperto entenderão. Você será uma dessas? Ou vai seguir dormindo, fingindo que não é com você? Não existe mais espaço para dúvida. É hora de se levantar, de consagrar sua casa, de colocar o nome da sua família nas mãos de Deus, porque as forças que estão vindo não perdoarão os negligentes. E se você ainda está aqui, é porque Deus escolheu você para proteger sua família. Você é o escudo, você é a ponte, você é a intercessora. Não se esqueça disso. Não permita que o medo paralise o que a fé está tentando levantar, porque quando tudo parecer perdido, é aí que o céu desce. Você ainda está aqui, mesmo depois de tudo, mesmo com o coração apertado, com as mãos frias, com a mente tentando escapar daquilo que o Espírito já entendeu. Isso mostra quem você é. Mostra que há dentro de você algo que o mundo não conseguiu apagar. E talvez você não se dê conta, mas isso, só isso, já te coloca entre os poucos que ainda têm chance. Porque muitos já desligaram, muitos já viraram as costas, muitos já ouviram esses avisos antes e zombaram. Mas você ficou, você ouviu, e isso muda tudo. Agora você precisa entender. O que está por vir não será algo visível aos olhos dos que vivem nas distrações. Será algo sutil, mas devastador. Uma mudança no ar, nas relações, nos olhos das pessoas. Padre Pio falava que o fim de muitas famílias começaria não com gritos, mas com o silêncio gelado de casas sem oração, o silêncio ensurdecedor de almas desconectadas. E se você sente que sua casa já está assim, vazia mesmo, cheia de gente, então esse aviso foi feito sob medida para você. Você acha que isso tudo está exagerado, que é só mais um vídeo espiritual? Então pense, por que você está chorando agora? Por que sua pele está arrepiada? Por que você está lembrando de momentos específicos da sua vida que havia enterrado? Isso não é um roteiro. Isso é Deus te puxando de volta. Isso é o eco do que você tem ignorado há tempo demais. E se você continuar fingindo que não é com você, o preço será impagável. Porque toda advertência não ouvida se torna consequência. Sabe aquelas vezes em que tudo parecia caminhar bem e, de repente, tudo desmoronou? Um diagnóstico, uma traição, um afastamento sem explicação. Isso não é aleatório, isso é espiritual. Padre Pio dizia, quando Deus não é o centro, o mal toma os cantos. E de canto em canto, ele se espalha. E, de repente, não resta mais nada. Você olha para sua casa
e não a reconhece. Olha para seus filhos e os sente distantes, frios, irritados. E é aí que muitas desistem, que muitas abaixam os braços, que muitas aceitam o caos como rotina, mas não você, não agora, não depois de tudo que já viu. Você precisa entender, não é só sobre salvar o seu lar, é sobre salvar almas, porque a maioria das pessoas que você ama já está espiritualmente adormecida, já não ouvem, já não sentem, já não oram, e você é a ponte. É você que ainda chora por eles. É você que ainda clama. E talvez esteja cansada de ser a única, mas é justamente por isso que você foi escolhida. Padre Pio dizia: os últimos intercessores da humanidade serão mulheres silenciosas, de fé dolorida, que rezam quando ninguém mais acredita. Talvez ele estivesse falando de você. Escreva: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Você precisa se preparar, porque essa Páscoa trará um peso que poucos suportarão. Não será um peso no corpo, mas na alma. Um sentimento de perda, uma tristeza que chega sem motivo, uma angústia que ninguém entenderá. Será a presença do espiritual tentando tocar os corações mais duros. Será Deus batendo as portas uma última vez, e quem abrir será salvo. Mas quem fingir que não ouviu, enfrentará consequências profundas. Padre Pio dizia que as datas santas carregam portas abertas e que nessas datas o céu e o inferno brigam com mais força pelas almas que estão em cima do muro. E você está em qual lado? Porque não basta acreditar. Não basta dizer eu tenho fé. É preciso agir, consagrar, selar, proteger, ungir. Oração não pode ser rotina, tem que ser guerra. E talvez você tenha orado errado a vida inteira, pedindo coisas, pedindo proteção, mas sem autoridade. Padre Pio dizia: o demônio não teme quem pede, ele teme quem ordena em nome de Cristo. É assim que se vence, e você precisa aprender isso antes que tudo piore. Declare eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você ainda sente que falta algo, não sente? Mesmo depois de tudo, mesmo com a fé, mesmo com as orações, é porque o inimigo sabe onde atingir. Ele não ataca sua fé diretamente, ele ataca sua autoestima. Ele planta pensamentos como: ninguém me escuta, ninguém me ama, estou cansada, sou inútil. E quando você acredita nessas mentiras, tudo desmorona. Padre Pio dizia que o primeiro campo de batalha é a mente. E se o inimigo vencer ali, ele já venceu tudo. Por isso você precisa se blindar. Você precisa parar de acreditar nos pensamentos que te destroem em silêncio. Agora escute com atenção. Existe um movimento espiritual previsto para o segundo trimestre de 2025. Algo que mudará o mundo de forma invisível, mas profunda. Um aumento de conflitos internos, de doenças emocionais, de tragédias inexplicáveis. E isso não é teoria. Isso foi revelado a vários santos, místicos e profetas, inclusive a Padre Pio. E o que ele dizia era claro: as famílias serão o primeiro alvo, e os que estiverem atentos, os que estiverem selados pela fé, serão poupados. A sua casa precisa ser selada. Você precisa ser selada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus sabia que hoje, exatamente hoje, você estaria pronta para ouvir. E mesmo que o coração esteja apertado, mesmo que as lágrimas já tenham caído, mesmo que você esteja com medo, você está ouvindo. Isso basta. Agora você precisa escolher: voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido ou tomar a decisão que mudará sua casa para sempre. Você precisa tomar posse disso, precisa entender que você é guardiã, que sua oração move os céus, que sua entrega pode interromper o plano do mal. Você vai começar a notar. Depois desse vídeo, coisas vão mudar. Não porque há mágica nas palavras,
mas porque sua alma foi tocada. E quando a alma acorda, tudo ao redor começa a reagir. As portas se fecham, as luzes piscam, pessoas se afastam, mas não tema, isso é proteção. Padre Pio dizia, quando Deus entra, o que não presta sai correndo. E é isso que vai começar a acontecer, um tipo de limpeza, uma retirada, um chacoalhar. Aguente firme, porque depois da dor vem a libertação, e ela virá. Ela já começou. A sua dor não foi em vão. O seu silêncio não foi esquecido. Suas orações, mesmo cansadas, chegaram ao céu. E Deus está se levantando. Ele está se movendo agora. Há anjos sendo enviados à sua casa. Há bênçãos sendo liberadas. E você verá. Você sentirá. Talvez não hoje, talvez não do jeito que imagina, mas sentirá. Porque Ele prometeu e Ele não falha. Escreva, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E agora que você chegou até aqui, com o coração aberto, com a alma limpa, com os olhos úmidos, escute essa verdade. Você é amada, você é vista, você é escolhida. Não importa o que te disseram, não importa o que fizeram com você. Deus não olha para o que o mundo rejeita. Ele escolhe os que choram no quarto, os que não aguentam mais, os que foram traídos, abandonados, silenciados. Ele escolhe os cansados. Porque é nesses que a glória se manifesta com mais força. Padre Pio dizia, as maiores graças são dadas às almas que o mundo mais feriu. E talvez esse seja o seu caso, mas você vai se reerguer, vai ver a paz voltar, vai ver a reconciliação chegar, vai ver seus filhos voltando a te olhar com amor, vai sentir sua casa leve de novo, porque agora você sabe o que fazer, agora você sabe o que precisa mudar, e agora você tem uma missão, espalhar isso, proteger outras almas, ser ponte, ser voz, ser luz. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Este vídeo não termina aqui, porque a verdade continua. E no próximo vídeo você vai descobrir o que exatamente Padre Pio viu sobre o futuro da Europa. Vai entender por que ele chorava nas madrugadas e o que ele revelou para os monges mais próximos sobre o que está por vir. Revelações que foram escondidas por décadas e que agora estão vindo à tona. Você não pode perder. Ative as notificações. Compartilhe. E se você sentiu Deus falando com você hoje, escreva nos comentários. Eu ouvi, eu creio, eu confio. Isso sela sua decisão espiritual. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, não pare de orar, porque o céu está mais perto do que parece. Amém.